Sempre colocando lá no grupo a reprise. Beleza, então sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Clube do Livro, tá bom? Esse daqui é o nosso, deixa eu ver aqui, o nosso terceiro encontro, né? Terceiro encontro aqui no Clube do Livro, terceira semana, e nós estamos trabalhando o livrinho chamado Sobre a Brevidade da Vida. Então, quem está chegando agora, quem está assistindo pela primeira vez, né? Então, este é o livrinho que nós estamos trabalhando, sobre a brevidade da vida. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, faça lá no grupo do WhatsApp. Tem o link para você fazer o download do e-book do livro, né? Então, recebi mensagem de tarde dizendo: eu não tenho livro, nem tenho dinheiro para comprar, sou liso, o que eu faço? Tu vai lá no grupo do WhatsApp, trisca no link, clica no link e faz o download do livro, tá bom? Então, tá lá disponível gratuitamente para você fazer o download, baixar o livro e acompanhar. Os capítulos são curtinhos, né? Você não leva nem 15 minutos do teu dia para ler os capítulos aqui. Então, nós vamos trabalhar o capítulo 5 e 6 hoje, para parar de enrolar e a gente começar logo a trabalhar aqui as coisas. Deixa eu pegar aqui meu bloco de notas, que eu fiz algumas anotações. Cadê? Tá aqui, Clube do Livro, Maroto, capítulo 5, tá? Então, no capítulo 5, o Sêneca ele vai comentar acerca do Marco Túlio Cícero. Né? Então, ele vai comentar acerca ali de uma contingência que estava acontecendo ali meio que na República, né? Já estava tendo uma treta ali, né? A República cai e não cai, República Grega cai ou não cai, né? E aí ele estava comentando aqui acerca do Marco Túlio Cícero. E aí, a uma certa altura, quase ali no final do capítulo, quase no final do capítulo 5, o Sêneca está falando que o Marco Túlio, ele teve um discurso, ele falou algumas coisas e tudo mais, e aí ele acrescenta esse negocinho bem aqui, que inclusive foi o que eu comentei lá no grupo no WhatsApp, né? Então ele acrescenta o seguinte: o Sêneca diz assim: outras coisas ele adicionou em seguida. Ele quem? Marco Túlio Cícero. Acrescentou em seguida, nas quais tanto deplorava sua vida anterior, quanto reclamava de seu presente e se desesperava com o seu futuro. Cícero se disse semilivre, mas, por Hércules, nunca o sábio se apresenta com um nome tão humilhante. Nunca um sábio é semilivre. Sempre se mostra com íntegra e sólida liberdade, desobstruído, juiz de si e acima dos demais. Então, esse trechinho aqui eu vou comentar acerca do capítulo 5. Né? Então, o Sêneca diz o seguinte: nas quais, né? Então, nas quais outras coisas ele adicionou. Fulano, né? O Marco Túlio, aqui na minha edição diz assim: deplorava, né? Deplorava a sua vida anterior, quanto reclamava de seu presente e desesperava com seu futuro. Deixa eu ver aqui no e-book como é que tá. Deixa eu ver aqui rapidão. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 5, né? Início. Esse aqui já é o 6. Tá aqui, ó. Outras palavras acrescentam. Cadê? Tá aqui. Outras palavras acrescenta, com as quais deplora a época anterior, queixa-se da presente e desespera da que virá. Né? Então, aqui ele só usa a época anterior, e aqui na minha edição tem reclamava da sua vida anterior. Né? Então, essa edição aqui que eu tenho, ela deixa mais claro, ela consegue deixar mais claro, né, que o Sêneca está apontando para um tempo de vida. Né?
trazendo numa linguagem muito mais atual, o que o Sêneca está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, o Marco Túlio, ele fazia o quê? Ele reclamava do seu passado, né? Ele deplorava o seu passado, ele reclamava de seu presente e se desesperava com o seu futuro, né? Então, trazendo para uma linguagem bem atual. Então, se a gente lê, às vezes a gente vai lendo rápido, eu li uma vez, li duas vezes, li três vezes, aí na terceira vez que eu, rapaz, olha só que legal aqui o que ele está falando, né? Então, quando a gente lê rápido, às vezes, e desatento, a gente não consegue pegar aqui um pouquinho uma chave. E aqui a gente tem uma chave, né? Qual é a chave? Então, ele dá três características aqui, né? O Sêneca traz três verbos e três tempos de vida. Então, são três verbos: deplorar, reclamar, desesperar. São três tempos, né, que a gente tem: tempos de ação ou tempos de vida: passado, presente e futuro. Né? Então, bora tentar perceber como é que o Sêneca correlaciona, né, o passado, presente e futuro. Então, ele está dizendo assim, ó, o Marco Túlio, cara, ele fazia o quê? Ele deplorava, né? Deplorava ali da sua vida anterior. Deplorava a sua vida anterior. E o que é deplorar? E aí, logicamente, eu não fazia a menor ideia do que diabo era deplorar, né? Que deplorar, quem é que usa essa palavra, né? Eu não uso isso. Você está deplorando aqui agora, neste exato momento, né? Ninguém usa essa palavra, né? Ninguém usa esse verbo. Aí eu fui pesquisar. Dicionário, isso é muito bacana quando você estiver lendo. Se você não sabe uma palavra, você vai lá e busca o significado dessa palavra, para poder você ter um entendimento daquilo que está sendo dito, né? Tem gente que é preguiçoso e não faz isso, né? Então, para você aumentar o seu entendimento sobre aquilo que você está lendo, se tem uma palavra que você não conhece, você vai lá e busca o significado dessa palavra. Então, eu fui buscar o significado de deplorar. O que é deplorar? Né? E aí o significado é manifestar aflição, sofrimento, né? Por algo ou por alguém, lastimar ou lastimar-se, prantear, né? Ou prantear-se. Então, deplorar é manifestar aflição, é manifestar sofrimento. Por quê? Né? Ou pelo quê, na verdade. Né? Então, a pessoa que deplora, ela manifesta sofrimento por algo, né? Ou por alguém. Aqui, no caso do livro, né, o Marco Túlio estava deplorando, ele estava manifestando uma aflição, manifestando um sofrimento pela a época anterior, né, segundo a linguagem, segundo a edição do nosso e-book. Ou, segundo outras palavras, o Marco Túlio, estava fazendo o quê? Ele estava se lastimando, né, ele estava manifestando aflição, manifestando sofrimento pelo seu passado. Olha só, é que a gente tem a primeira chave para hoje, né? Então, quantas vezes você não reclamou e atualmente quantas vezes você não deplora o seu passado, né? Quantas vezes você não manifesta aflição, sofrimento por aquilo que passou? Então, poxa, eu vivi algo com 7 anos de idade e hoje, no meu presente, eu tenho 77 anos e eu deploro isso que aconteceu. Eu manifesto, né? Eu manifesto aflição, sofrimento, ainda presente, né, por aquilo que aconteceu lá no meu passado. Eu ainda me lastimo, lastimar-se, ainda pranteio por aquilo que aconteceu no meu passado. A Valdirene está dizendo que faz isso. Fabiana achou esse parágrafo sensacional. É sensacional esse parágrafo aqui. Né? Porque, poxa, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes eu mesmo já não fiz isso? De ficar o quê? De ficar reclamando, não, né? De ficar manifestando um sofrimento por aquilo que aconteceu. Né? Manifestando sofrimento realmente por aquilo que aconteceu. Eu, quando era adolescente, eu sofri por uma amiga que eu fiquei afim, né? Então a gente era muito amigos e tal, não sei o quê, me apaixonei por ela, né? Aí, como já dizia o poeta, me apaixonei pela pessoa errada. E aí me apaixonei por ela e criei a expectativa de que ela fosse retribuir, né? De que fosse recíproco essa paixão.
E aí, na verdade, ela me deu um pé na bunda, né? Ela me chamava de irmão. Eita, cara, essa é a pior coisa do mundo, né? Eterna friend zone, né? Então ela me chamava de irmão. Ó, tu tá meu irmão e tal, não sei o quê. E eu, poxa, querendo outra coisa com a mulher, e ela não quis. Na época eu acho que eu tinha 18 anos, né? Poxa, querendo outra coisa aqui, não, não quis. Não, tu é meu irmão, tu é meu amigo. Ixi. E aí o que que acontece? Eu peguei esse pé na bunda, pá, e eu fiquei, tipo assim, uns 2, 3 anos para superar essa mulher. Eu fiquei, tipo assim, uns 2, 3 anos, né, em sofrimento. Otton, eu fiquei em sofrimento, né, porque a mulher não me quis. E eu ficava me reclamando, né, me pranteando, me lastimando. Poxa, mas se, quase eu falo o nome dela, se fulana quisesse, né? Poxa, por que que aconteceu isso? Poxa, mas eu era um cara tão bacana, né? Ou era um cara tão legal, né? E aí eu ficava ali o tempo todo, né, me pranteando. Era muita paixão, era muita sofrência no meu coração. E eu fiquei ali, tipo assim, quase uns 2 anos. Fiquei quase uns 2 anos, sem brincadeira nenhuma. Quase uns 2 anos, 3 anos sofrendo nesse negócio, preso nesse sofrimento. Eu ficava, meu Deus do céu, mas que negócio é isso? Até que eu resolvi, né? Pô, não, tá bom, chega, passou, vamos embora, vamos para frente, né? Então, mas eu passei um tempinho sofrendo com esse negócio, né? Isso foi um sofrimento amoroso, né? Que de repente é um sofrimento que pode causar muito dano. No meu caso, não causou muito dano. Na época abriu ali uma feridinha, porque eu estava apaixonado, né? Então, olha. Mas existem outros acontecimentos que podem acontecer ou que podem ter acontecido contigo, né? Pode ser nessa área amorosa ou não, ou em outra área, mas podem ter existido outros acontecimentos que vieram, aconteceram, e de repente hoje, no presente, você manifesta ainda essa mesma aflição, esse mesmo sofrimento. Fica ali revivendo, né? Eu fico revivendo aquilo que aconteceu. E tem gente que, por temperamento, né, por temperamento, tem uma que a gente chama em psicologia de memória afetiva. O que é memória afetiva? Memória afetiva é quando eu lembro de algo que passou, de algo que aconteceu, e é como se fosse presente, né? É como se eu conseguisse ali reviver, é como se eu estivesse revivendo. Se eu estou lembrando daquilo que aconteceu há 10 anos, é como se eu estivesse vivendo aquilo no presente momento. Então, tem gente que tem a memória afetiva muito ativa. Muito ativa. É tipo assim, é a típica pessoa que, se alguém te machuca, se alguém te fere, se alguém te magoa, você guarda aquilo ali e nunca mais esquece. Não tem gente que é assim? Fulano me machucou, fulano feriu, e aí eu já tem 10 anos que isso aconteceu e nunca mais eu me esqueço disso. E quando eu lembro é como se fosse agora. Fabiana tá botando aí os melancólicos. Exatamente. Né? Então, quem tem temperamento melancólico tem essa memória afetiva ativa demais, muito presente. Eu, por exemplo, meu temperamento é outro. E aí, no meu temperamento, eu não guardo isso. Então, se você me fere, se você me machuca, eu esqueço. A gente perdoa aqui, perdoa, pá, esqueci, já era, vamos embora, vamos para frente. Né? Só que tem gente que guarda. Olha aí, ó, o Paloma está dizendo, ela tem memória curta, alguém faz mal, ela logo esquece. E é desse jeito. Então nós temos isso, é característica de temperamento, né? Não é porque a gente quer ou não, é porque eu quero guardar. Às vezes é porque eu quero guardar, né? Mas se é um funcionamento natural teu, então é característica de temperamento. Tu nasce assim, né? Tu nasce relembrando, quando relembra dói, é como se estivesse revivendo e tal, não sei o que, para, né? Então, é um movimento natural, né? É um movimento natural, né? Então, isso acaba que acontece, né? Isso acaba acontecendo. Então, aí tem gente que faz o quê? Tem gente que se apega a isso que aconteceu no passado e começa a se prantear. Cara, eu tô aqui revivendo, né? Eu tenho uma amiga que, quando tá contando a história, ela é melancólica, né? Então, quando ela tá contando a história, parece que ela tá revivendo. E ela tá ali sentindo aquele negócio. E eu falo assim, fulana, conta, mas não revive.
Aí ela não dá porque... E ela conta aí aquele sofrimento ali e tudo mais. Né? Então, a primeira chave de hoje é essa. Né? Será se hoje aqui no presente, né, você não está deplorando? Você não está se lastimando? Você não está pranteando em função de algo que aconteceu em uma época anterior na tua vida? Né? Será se você não vive manifestando essa aflição ainda no presente por algo que aconteceu lá atrás? Então, talvez você seja uma pessoa assim, por temperamento, ou por ter vivido realmente uma situação de estresse, uma situação limite, uma situação traumática, né? Você acaba tendo isso, né? De por que esse negócio aconteceu comigo, por que foi dessa forma. Então você precisa prestar atenção. A primeira coisa é, a primeira chave para hoje é: será se eu não estou deplorando em relação à minha vida passada? Será se eu não estou lastimando aqui? Será se hoje eu não ocupo o meu presente? O quanto de tempo, o quanto do tempo presente eu desperdiço reclamando, lastimando, pranteando por algo que aconteceu lá atrás, por algo que aconteceu no passado. O trauma, ele pode gerar isso, né? Tem gente que é traumatizada, mas não fica o tempo todo revivendo e relembrando. Só de repente quando acontece uma situação similar e parecida. Aí ela relembra do trauma e acaba acontecendo tudo isso. Né? Mas tem gente que é traumatizada e fica o tempo todo. Não está acontecendo nada, mas ela puxa, ela resgata. Cara, eu não estou fazendo nadinha agora, o que eu vou fazer? Ah, vou lembrar do meu passado. Ah, no meu passado, isso. E começa a prantear-se. Né? Começa a entrar em sofrimento por algo que aconteceu lá atrás. Né? Jéssica está perguntando se é normal você não lembrar de algumas coisas que aconteceram no passado. É normal. Tá bom? Então é muito normal. Às vezes o nosso consciente bloqueia algumas informações, né? Ou porque são informações muito estressantes, ou porque realmente você não estava prestando atenção ali, mas é normal não lembrar, certo? Eu não lembro de muita coisa que aconteceu no meu passado, mas não é porque foi traumático, não, é porque a minha memória afetiva, ela é quase inativa, né? Mas é isso, então, vou perguntar agora, para poder eu não ficar muito nisso daqui de passado, né? Você precisa se perguntar agora, o quanto de tempo presente você desperdiça deplorando uma época anterior na tua vida? Né? Então, quanto de tempo presente você desperdiça entrando em sofrimento por algo que aconteceu no teu passado? Quanto de tempo você desperdiça se lastimando, né? Manifestando aflição por algo que aconteceu no teu passado? Então, essa é a primeira provocação que o Sêneca nos traz neste capítulo 5. E a segunda é reclamar. Então, Marco Túlio entrava em sofrimento, manifestava aflição por algo que aconteceu na sua vida passada, da mesma forma que ele reclamava do seu presente. E são dois movimentos muito não são similares, são dois movimentos que podem ser complementares. Certo? São dois movimentos que podem ser complementares. O que é reclamar? É reivindicar, né? Estou aqui reivindicando, eu estou pedindo, mandando de maneira veemente, eu estou exigindo o que me pertence. Olha só, eu estou exigindo o que me pertence. Quando eu reclamo, eu estou exigindo aquilo que me pertence. Então, muitas vezes, quem reclama do presente tem meio que uma sensação de injustiça, né? Então, eu estou o tempo todo reclamando no presente. É como se o tempo todo alguém estivesse roubando alguma coisa dessa pessoa. Então, eu estou o tempo todo reclamando, eu estou o tempo todo exigindo. Então, aquela pessoa que exige, cara, eu reclamo, é como se todo mundo estivesse roubando alguma coisa dela. É como se ela precisasse reivindicar o tempo todo. Ah, não mexe nisso aqui. Ah, não trisca nisso daqui. Ah, a vida tem que ser assim. Ah, por que a vida é assada? Ah,
a gasolina aumentou? Ah, por que que o Lula ganhou o presidente? Ah, por que que o céu é azul? Ah, por que que hoje choveu? Aquela pessoa que está exigindo como se o tempo todo, alguém, a vida, alguma coisa, a circunstância estivesse roubando alguma coisa dela. Então, aquela pessoa que reclama. Né? Então, toda pessoa que reclama, né, é como se ela exigisse ali, como se tivessem roubado, né? É como se tivessem ali extrapolado um direito dela. E ela fica tentando exigir alguma coisa. Né? Então, você reclama muito, né, da tua vida presente, já acorda reclamando. Né? Já acorda, acordou, tá o tempo nublado, já acorda que vai chover. Nossa, vai chover, mas que merda. Poxa, já tava planejando ir pra praia, vai chover, não. Retiraram a minha praia, né? A vida retirou a minha praia. A chuva retirou o meu momento aqui. Então tem gente que fica reclamando o tempo todo. Né? A gente já falou sobre reclamar, acho que no primeiro encontro, né? A gente falou sobre reclamar no primeiro encontro. E aí, quando eu digo que deplorar o passado, né? E reclamar do presente, tem uma certa complementariedade. Por qual motivo? Porque se algo aconteceu no teu passado e você se sente vítima dessa situação, é muito comum você aqui no presente, quando lembra do passado, quando deplora isso que aconteceu lá no passado, quando lastima por aquilo que aconteceu no passado, você tem uma sensação, você tem um sentimento de me roubaram algo aqui atrás, portanto, né, eu desejo que me devolvam, que me restituam aquilo que me roubaram. Então aí você passa a reclamar aqui no presente. Então são movimentos complementares nesse sentido. Né? Então, muitas vezes, se você, né, se lastima, entra em sofrimento por aquilo que aconteceu no passado, você precisa prestar atenção se a tua reclamação aqui no presente não está conectada com aquilo que aconteceu no passado. Né? Então, isso daqui é um movimento que pode acontecer. Eu reclamo aqui no presente porque eu me sinto injustiçada. Então, eu me sinto injustiçado, então eu vou começar a reclamar no tempo presente. Mas tu sente injustiçado porque alguma coisa te aconteceu aqui no presente? Não. Me aconteceu lá no passado, e aí eu me senti injustiçado aqui atrás, só que aqui eu ainda fico exigindo. Ainda fico exigindo. Isso aqui é um movimento humano muito comum. Então, alguém te fez um mal lá atrás e você fica querendo que essa pessoa pague o tempo todo aqui no presente. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Essa semana eu estava atendendo uma jovem em que, em um relacionamento amoroso, o cara lá atrás foi escroto com ela, pá. E aí passou um certo período de tempo, né? A vida continuou. Aqui, hoje, ele quer voltar com ela. E aí ela aceita voltar, só que aí quando ela aceita voltar, o que que ela faz? Ela começa a punir. Ela começa a punir o tempo todo. E aí ela só para quando ela percebe que ele está sentindo o que ela sentiu lá atrás. Né? Então, ela está fazendo o que? Ela está reclamando de uma outra forma. Né? Ela está reclamando, ela está dizendo assim, opa, me devolva aquilo que você roubou, ou pague na mesma moeda aquilo que você fez, eu senti lá atrás. Então, ela só se aquieta aqui no presente quando ela percebe que o outro está sofrendo igual ela sofreu, ou parecido. Ela percebe que o outro ficou mal, aí ela, e agora sim. Ou seja, isso é uma maneira de reclamar, ela está exigindo, né, quitar que a sua dívida seja quitada, Né? Então tem muita gente que reclama aqui no presente, né? Eu reclamo do meu presente, né? E essa reclamação, ela vem disso. Ela vem dessa sensação de que algo foi retirado. Então toda vez que eu reclamo, eu tenho essa sensação de que eu fui injustiçado. Então se tu se sente o tempo todo injustiçado, você precisa prestar atenção. Porque nem sempre é injustiça. Aqui no presente. Foi lá atrás? Talvez sim. Mas o que é injustiça aqui no presente? O que é maturidade? Maturidade é você reagir proporcionalmente à circunstância real. Isso é maturidade. Né? Então, quando eu reajo de uma maneira desproporcional à circunstância, então eu tenho um movimento de imaturidade. Então, quantas vezes você não reclama por algo que está acontecendo aqui,
mas que, na verdade, é fruto de algo que aconteceu lá atrás. Então, quando você age dessa forma, então você está com um movimento de imaturidade. Então, aquela pessoa que está o tempo todo ali tendo a sensação de que está sendo injustiçada, precisa prestar muito bem atenção. Né? Então, o Marco Túlio Cícero, então ele se lastimava pelo seu passado e ele reclamava, né, de seu presente. E, para fechar aqui a tríade, ele se desesperava com seu futuro. Se desesperava com seu futuro. Né? Então, o que é desesperar? É perder a esperança, né? Desanimar, né? Desesperançar. Então, a pessoa, ela se desesperava. O Marco Túlio aqui se desesperava em relação ao seu futuro. Né? Porque é como se Marco Túlio dissesse o seguinte, de falasse assim, ó, olha a conexão, é como se ele falasse assim, ó, cara, aconteceu alguma coisa aqui atrás, né, que me gerou sofrimento, né? Por isso hoje eu reclamo aqui no presente. Por isso hoje eu exijo que me seja restituído aquilo que me tiraram lá atrás. E enquanto não for restituído aquilo que me tiraram lá atrás, eu não vou ter futuro. Eu vou desanimar em relação ao futuro. Eu não vejo sentido da vida no futuro porque me retiraram alguma coisa no passado. É isso que o Marco Túlio está dizendo. Eu fui traumatizado no passado, por isso eu reclamo aqui no presente, e enquanto eu não for restituído aqui no presente, o meu futuro ele não tem sentido, porque é como se o meu passado estivesse determinando o meu presente e tirasse o sentido do meu futuro. Isso daqui é muito sério e muito grave. E pode acontecer com a gente. Ontem aconteceu alguma coisa lá atrás comigo, e aí eu não vou continuar a minha vida enquanto esse negócio não for resolvido. E o meu futuro é determinado por isso que aconteceu lá atrás. O Marco Túlio, ele perdeu ali um sentido da vida, ele perdeu uma esperança pelo futuro, porque no presente ele ainda estava exigindo aquilo que foi tirado dele no passado. Ou seja, todo movimento de ausência de sentido em relação ao futuro era fruto de quê? De uma não aceitação daquilo que aconteceu no passado. Então, quantas vezes a gente não perde a esperança no futuro por algo que aconteceu no passado? Não é isso? Eu, enquanto adolescente, eu poderia falar o seguinte, né, no exemplo que eu dei. Então, eu me apaixonei pela pessoa errada, ela me rejeitou, né, eu sofri demais, e eu poderia falar o seguinte, cara, ela me rejeitou. Então, sei lá, as mulheres são todas vacas, vagabundas, vadias, e ninguém presta, nenhuma mulher presta, são todas iguais. Portanto, eu vou ser migtal. Não é assim? É isso que acontece. Né? Então, esse é um movimento, né, que acontece muito com a gente. Então, acontece algo lá atrás, aqui no presente a gente está reclamando, né, tentando resgatar aquilo que aconteceu lá atrás, e enquanto isso daqui não é reparado, é como se a gente não tivesse futuro. É como se perdesse o sentido. Cara, a minha vida perdeu o sentido porque eu fui abusado quando eu tinha 5 anos de idade. É isso, Jéssica. É difícil, né? Não estou dizendo aqui que é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil. É difícil. É meio que automático. É isso aí, Jéssica. É meio que automático. E é isso mesmo.
Vai ser um movimento automático. Pá. Né? É meio que automático a parada. Aí vem o quê? E aí foi bacana, Jéssica, tu ter comentado isso, porque aí vem o complemento aqui do parágrafo, né? Aí no complemento, o Sêneca diz assim, ó, Cícero se disse semilivre. Guardem essa palavra, semilivre. Mas, continua Sêneca, por Hércules, nunca o sábio se apresenta com um nome tão humilhante. Nunca o sábio é semilivre. E, cara, isso daqui é muito bacana. Nunca o sábio é semilivre. No primeiro encontro, eu resumi mais ou menos um pouquinho o que a filosofia estoica nos ensina. A filosofia estoica nos ensina o que os gregos chamam de eudaimonia, ou eudaimonia, que é o quê? Que é viver uma vida feliz. Né? Então, como eu vivo uma vida feliz? Como eu vivo uma vida plena? E a filosofia estoica nos ensina, né, que para viver uma vida plena e feliz, né, eu devo fazer o quê? Eu devo administrar as minhas emoções. Né? Eu devo fazer o quê? Eu não devo ser escravo das minhas emoções. Então, e aí quem alcança isso é sábio, e, portanto, só o sábio alcança a felicidade, alcança a vida boa. Então, tu quer ter uma vida boa, você precisa ser sábio. E quem é o sábio? É a pessoa que não é dominada por suas emoções. Certo? Só que aí a dominação dessas emoções não é apenas essa emoção que a gente reage aqui no presente. Não, é todo esse conjunto de situações que a gente já viveu, que a gente vive. É aquele que, em última instância, se domina. Mas o que é esse se dominar? Né? É por isso que esse complemento aqui ele é incrível. Né? Que ele diz assim, Cícero se disse semilivre, mas por Hércules, ou por Deus, nunca o sábio se apresenta com um nome tão humilhante. Né? Nunca o sábio é semilivre. Então, a sabedoria implica em liberdade. A sabedoria implica em liberdade. Ele continua assim, ó, nunca o sábio é sempre livre. Sempre se mostra com íntegra e sólida liberdade. E aí, quando Jéssica diz que é meio que automático, né? Jéssica é semilivre. Jéssica não é livre. E ela não é livre porque ela sente. Não. Ela não é livre porque, de repente, quando ela sente, ela segue o flow. Ela segue esse automático. Esse meio que automático. Por isso ela é semi-livre. Por isso ela é semi-livre. Então, quando você olha para trás, reclama aqui no presente, aquilo que aconteceu lá atrás, então você é semi-livre. Caia está dizendo, a gente deveria sentir, pensar e controlar o impulso. Aí eu vou ler um trechinho aqui de um livro chamado Liberdade e Destino, do Rollo May. É só um trechinho aqui. Ele vai discorrer aqui. Depois a gente pode até trabalhar esse livro aqui também mais para frente, se você continuar comigo. Né? O Rollo May, ele diz assim, ele está falando aqui sobre liberdade e destino. Liberdade e destino. O que é destino para a filosofia? Destino, no senso comum, a gente entende como um futuro, né? Então, outro dia, minha esposa Camila, ela estava assistindo... Cara, como é que era o nome da novela? Espera que eu vou lembrar. Da Jade. Como é que era o nome dessa novela? Caminho das Índias? Da Jade. O Clone, isso. Valeu, Daiane, o Clone, isso. Perfeito, o Clone. É que até o Murilo Benício que era o Clone e tal. Então, Camila estava assistindo o Clone, né? A gente tem Globoplay e tal, ela estava assistindo lá o Clone. E aí, lá no Clone, falava muito de destino. Tinha até uma musiquinha lá, o teu destino, não sei o que, tá escrito nas estrelas, né? Então, no senso comum, a gente entende que destino é algo que vai acontecer.
né? Então, poxa, o meu destino é morrer com 70 anos, né? Então, geralmente a gente acha, né, que vai acontecer. Daiane gostava de um clone, moleque, não sabe até o nome da música, né? A música chama Maktub. Eita, Daiane! Então, né? Era engraçado que toda hora tocava. A Jade era a maior sofrência, né? Paloma gostava dessa novela. Eu também assistia de vez em quando assim, eu tava assistindo, aí eu dava mais espiadinha lá. Cara, até doido, a Jade sofria muito, sofria muito, é uma sofrência doida. Enfim, né? Isso tudo porque ela não queria seguir a lei, né? Vocês estão vendo. Então, sigam a lei que vocês não vão sofrer. Então, até me perdi. Ah, sim, o destino, né? Então, o destino, a gente entende no senso comum como algo que vai acontecer, né? Como futuro. Então, destino é isso daqui, é futuro, é o que vai acontecer. Só que destino na filosofia, o que é destino na filosofia? Destino na filosofia é o acontecido. Né? Então, é o que aconteceu e que a gente não teve prerrogativa para escolher, para determinar, é o acontecido. Então, destino é passado. Então, o que é destino meu? Destino meu é ter nascido em São Luís, Maranhão, em 1989. Isso é destino. Então, é algo que aconteceu comigo que eu não tenho arbítrio sobre, nem tive chance de escolher. Ah, não, né? Outro dia eu até estava vendo um meme, né? Não foi escolha isso, eu estava até vendo um meme lá, né? Deus escolhendo onde eu ia nascer. Aí tem Nova York, Canadá, né? Europa, pá, São Luís, Maranhão, né? Então tem tipo um meme assim, né? Então isso é destino, não foi escolha, é acontecido. Liberdade e destino, então, é essa contraposição. Liberdade é aquilo que a gente escolhe, destino é aquilo que acontece e a gente não escolhe. Então, escutem isso daqui, guardem isso daqui no coração de vocês. Todo pensador sério, tá bom? Todo intelectual sério, todo pensador sério, toda pessoa que pensou sobre ser humano sabe que existe destino e existe liberdade. Não tem isso de liberdade total. O ser humano é livre totalmente. Isso não existe. Todo pensador sério sabe que existe essa dualidade, destino, liberdade. Todo pensador sério. Fala assim, o homem é livre 100%, isso é mentira. Certo? O homem não é livre 100%. Então, todos nós temos destino e todos nós temos liberdade. Ponto. Todo pensador sério que escorre sobre liberdade, então tem isso daqui. Todo. Né? Todo pensador sério. Certo? Então aí, né, como eu estava falando, eu abri esse parêntese só para falar sobre liberdade e destino, sobre destino principalmente, que é o acontecido que não tem, que a gente não tem prerrogativa sobre, é o acontecido, é o que já está dado, é o fato. Então, sobre isso daí a gente não tem possibilidade de intervenção, e muitas vezes a gente não teve possibilidade de intervenção, então a gente tem esse destino. Por exemplo, eu não tenho liberdade sobre o meu temperamento. Então, é um destino psicológico meu. Qual é o meu destino psicológico? Ser uma pessoa introvertida. Então, esse é um destino psicológico. Então, muitas vezes eu me revoltava, né, principalmente ali na adolescência, eu me revoltava porque eu queria ser uma pessoa extrovertida. Né? Porque o adolescente ele está tentando ali mostrar sua força social, sua integração social, não é isso? E quem se integra mais é o extrovertido. O introvertido ele tem mais dificuldade de se integrar socialmente. Então eu ficava revoltado, porque meus amigos eram todos expansivos. Né? A maioria deles eram extrovertidos. E eu introvertido. Então eu me revoltava com aquilo. Eu falava, cara, eu queria ser igual fulano. Eu queria ser extrovertido. E eu sofria com isso. Ou seja, eu estava tentando lutar contra um destino meu. E sobre isso, eu não tenho liberdade. Eu não tenho como ser extrovertido. Eu sou introvertido. Isso é um destino psicológico. Isso é um destino de temperamento meu. Não tenho como mudar isso. Então, em cima disso, você já vai tentando prestar atenção em que você se revolta. Quais são as suas características, por exemplo, que você se revolta, que você reclama aqui no presente. Isso daqui já vai te dar uma paz, assim, muito grande. Né? Quando eu parei de lutar contra o meu destino de introversão,
Aí que eu comecei a acessar as potencialidades da introversão. Pronto. Né? Então, hoje eu consigo ser um introvertido e muitas vezes eu sinto certo mal-estar quando eu estou em situações ali que me exige sair muito de mim, mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo sair do automático. Essa que é a parada. Aqui que é o ponto que eu queria chegar. Né? Eu consigo sair desse automático, igual a Jéssica falou. Certo? Eu consigo sair desse automático. E aí o Rolomei, né, ele vai dizer assim, ó, só um trechinho, eu não vou ler a definição de liberdade, né? Ele diz assim, num capítulo anterior, definimos liberdade como a capacidade de fazer uma pausa entre estímulos de todas as direções e nessa pausa lançar o nosso peso para uma reação e não outra. O termo crucial, e sob alguns aspectos o mais interessante, é a palavra pausa. Então, o Rolomei está dizendo que liberdade é pausa. Aí aqui ele vai, nesse capítulo, ele vai discorrer sobre a pausa. Então, liberdade é pausa. Liberdade, Jéssica, é sair do automático. Liberdade é sair do automático. É desautomatizar. Então, ora, quantas vezes a gente não entra nesse flow, né, de ficar preso a todos esses movimentos? Eu fico preso a todos esses movimentos, todos esses movimentos, todos esses movimentos. Acho que sou livre, mas na verdade eu sou semi-livre. Então, quem é o sábio? O sábio é aquele que consegue fazer a pausa entre aquilo que aconteceu no passado, aquilo que ele está querendo reclamar aqui no presente, e como ele vai se projetar, e como ele vai se lançar em seu futuro. Então, esse é o sábio. É aquele que consegue atingir a liberdade, portanto, aquele que consegue viver uma vida feliz. Então, essa é a sabedoria do capítulo 5. Então, ora, se tu está muito preso, se tu está entrando em sofrimento pelo teu passado, se aqui no presente você reclama, né, muito, né, você fica exigindo reparação por aquilo que aconteceu lá atrás, e se por conta disso você se desespera em relação ao futuro, então você é semi-livre. Você não é livre. Portanto, você não vai atingir a eudaimonia. Você não vai atingir a vida boa, a vida feliz. Então, quando a Jéssica diz que não consegue confiar em ninguém por conta de algo que aconteceu, então ela está ainda sofrendo por aquilo que aconteceu. E aí, quando ela se depara aqui no presente com uma possibilidade dela confiar, isso vai gerar muita ansiedade. Eu confio ou não confio? Porque se eu confiar, eu vou sofrer. E ela não diz nem assim, se eu confiar, eu posso sofrer. Talvez até diga, né? Se eu confiar, eu posso sofrer. Então, eu decido não confiar. E ela segue esse flow. Aí ela perde a esperança de quê? De se relacionar com alguém. O futuro fica comprometido por algo que aconteceu lá no passado. Então a Jéssica é semi-livre. Porque ela segue o flow do seu destino e ela consegue pouco acessar a sua liberdade. Ou seja, ela consegue pouco acessar a pausa. Pausa. Para resolver passar com o tempo, como já dizia Dr. House, e eu concordo com ele nisso, o tempo não muda nada. O tempo não muda nada. Passa com o tempo, ó, o tempo não muda nada. O que que muda? Liberdade. Pausa. Muda liberdade. Então tem muita gente arrotando liberdade. Eu sou livre, não sei o quê, sou empoderado. Merda nenhuma. Todo mundo semi-livre.
Todo mundo só vivendo no flow, só vivendo no flow, só vivendo no flow. E aí tem essa treta, certo? Então é isso. Eu não vou falar do capítulo 6, porque eu acho que eu falei muita coisa hoje para a gente pensar no capítulo 5, né? E aí no próximo a gente fala um pouquinho sobre o capítulo 6 e a gente vai dando continuidade. Tá? Mas tentem pensar um pouquinho sobre o que a gente falou hoje aqui. Tenta entender essa liberdade, o que é liberdade, tenta entender o que é destino, e tenta entender se você faz esses movimentos que o Sêneca diz aqui. Deplorar sua vida anterior, reclamar em seu presente, ou do seu presente, né? E, portanto, se desesperar em relação ao seu futuro. E aí o sábio, se você quiser viver bem, se você quiser alcançar a vida feliz, né? Se você quiser alcançar a eudaimonia, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ser uma pessoa sábia. E o sábio sai do flow. O sábio sai do automatismo. O sábio faz uma pausa. Tá bom? Beleza? Então, para essa semana, pensem sobre isso. E aí a gente continua na próxima semana. Beleza? Show de bola. Clube do Livro, bom demais. Bora divulgar, bora espalhar. Eu sei que esse horário é meio cansado, mas é o horário que eu tenho, né? Se fosse mais tarde, acho que seria melhor. Mas é o horário que eu tenho. Beleza. Mas é isso daí. Aqui são. Tu mora onde, Paloma? São quase 10 horas. Beleza, Portugal, né? Show de bola. Maravilha. Então tá na hora de terminar. Beleza, então, meus lindos. Então é isso. Continuem a leitura. Hoje a gente parou no 6. Hoje a gente parou no 5. Semana que vem a gente continua aí a partir do 6 e vamos caminhando, tá bom? O e-book tá lá, certo? Na descrição do grupo e vamos falando. Se você já terminou, Luciene já terminou, né? Depois você vai lendo com calma, certo? Pô, já terminei e tal, não sei o que, parará, né? Depois você de repente vai lendo com calma de novo, pensando, né? Para poder você tentar absorver, né? Muita coisa que de repente, né, passa batido. Quer falar, Fábio? Fábio levantou a mão. Às vezes é truncado, né? Às vezes é truncado e tal. Eu, por exemplo, eu li esse capítulo 5 aqui umas 3 vezes, né? Eu li uma vez, li outra. E eu já li esse livro algumas vezes, né? Eu li uma vez, li outra, li uma vez, li outra. Rapaz, que diabo é que eu vou falar desse capítulo 5? Aí foi que eu peguei esse negócio bem aqui. Aí, beleza, dá para falar. Né? Então, às vezes a gente lê assim um pouco corrido, desatento, então a gente deixa escapar alguma coisa, né? E aí é um livro fininho, mas que, pô, o que a gente já falou aqui, já dá para fazer muita coisa, né? Aplicar muita coisa na nossa vida. Então a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, às vezes, na leitura, ler com calma, né? Sem essa pressa de eu vou ler 20 livros no ano, sem essa loucura, né? Então é isso daí, galera. Beijinhos. Amanhã eu acho que eu posto, amanhã ou segunda-feira, esse final de semana vai ser meio corrido, eu posto a gravação lá no grupo, tá bom? Beijos, boa noite. Se você tiver interesse, faça parte da comunidade Dias Melhores. Também a gente trabalha nessa perspectiva, só que com outras abordagens, com outras técnicas, né, falando sobre a saúde geral, tá bom? Beijinhos e até semana que vem. Abraço. Vou encerrar aqui a gravação e até semana que vem.